Vai servir para a nossa reflexão. Abra aí no Evangelho de João. Louvado seja. Eu acho que eu tive aqui uns 5 anos atrás, mais ou menos, quando o pastor deixou aqui depois, pastor Jair, sabe para aqui, mais ou menos, pastor Jair? Tem mais, né? Peguei umas 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder ficar em pé. No Evangelho de João, no capítulo 15, palavra de Deus para os nossos corações. Certa feita, Jesus fez a seguinte oração: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 15, verso de número 14 em diante. Amém, irmãos? Amém. João capítulo 15, verso 14 em diante. Diz assim, palavra do Senhor para o nosso coração. Amém? Diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tendo-vos chamado amigos, porque tudo quando ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém, irmãos? Amém. Você pode curvar sua cabeça e orar junto comigo mais uma vez? Amém. Curva sua fronte, curva sua cabeça. Esqueça da água, esqueça da lama, esqueça das adversidades, esqueça dos problemas. Se coloque agora diante do Senhor, deixe que o Espírito Santo comece a mover, a fluir, deixe que Ele fale ao seu coração. Começa a falar com Ele: Senhor, me dê uma palavra, me dê uma revelação, me mostra o que eu devo fazer. Enfim, começa a clamar, começa a falar com Deus agora. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as coisas, por nos encontrarmos aqui, ó Pai, na tua casa, lugar que foi esse separado para louvor do teu nome, glorificação do teu nome, ó Pai. Aqui está a tua noiva, aqui está a tua igreja, Senhor, te glorificando, te exaltando, porque tu és Deus, tu és Senhor da nossa vida, e a tua noiva nesta noite, ó Pai, te exalta o teu grande e excelso nome. Espírito Santo de Deus, te pedimos que tu nos use, tu nos capacite, que tu nos revele, que a tua palavra entre nos nossos corações, que tu mostre, que tu instrui, que tu revele a cada um de nós o teu querer, a tua vontade para nossas vidas. Senhor, meu Deus, perdoe as nossas iniquidades, perdoe os nossos pecados, os nossos erros. É a oração que te fazemos no nome precioso de Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar, igreja. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos não estão proibidos de glorificar a Deus. Eita Deus, maravilhoso. Eu sou marcha lenta mesmo, eu sou devagar. Mas os irmãos podem glorificar a Deus, pode exaltar a Deus, pode pular, pode exaltar ao Altíssimo. Irmãos, estão na casa do Senhor. Eu gostaria de falar nessa noite sobre as 6 marcas de um missionário. 6 marcas de um missionário. Dá para gravar aí? 6 marcas de um missionário. Eu não quero dizer com isso que o missionário tenha que ter 6 marcas só, não é isso. Mas a minha intenção é fazer com que o número 6 fique gravado na sua cabeça. Porque o número 6 na Bíblia, ele representa o homem, representa a unidade. Foi no 6º dia que Deus criou o homem. O anticristo, ele leva o número 6. 6, 6, 6. É isso? O 6 está abaixo de 7, porque Deus é perfeito. Deus é altíssimo. Deus está acima do 6.
Então o 6 ele representa o homem. Então por isso que nessa noite eu gostaria de falar sobre as 6 marcas de um missionário. Irmãos, a nossa tarefa neste mundo é de apregoar o Evangelho, é de anunciar as boas novas, é de sempre falar a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 18, lembra de uma situação que Davi manda alguém ir a Joabe para saber como é que estava Absalão no campo de guerra. E de repente Joabe mata Absalão e manda um mensageiro. E Aimás queria vir anunciar as boas novas a Davi. E Absalão, não, Joabe diz, você não pode ir, porque se você for, o rei vai te matar. Deixa o etíope ir na frente, deixa esse estrangeiro ir na frente anunciar as boas novas, porque as boas novas é com ele, e o etíope saiu correndo. E Aimás disse, não, eu vou também, eu vou correndo. E Aimás saiu correndo, depois do etíope ainda passou ele, ou seja, Aimás era veloz, era predisposto, Aimás sabia o caminho. Isso não é o suficiente para pregar o Evangelho. Aimás chegou na frente do mensageiro das boas novas, chegou diante de Davi e não falou a verdade. Não falou o que tinha acontecido com o filho de Absalão. Ele omitiu uma situação, ele ocultou uma situação. Não adianta você ser um missionário e não apregoar a verdade, não falar a verdade. A verdade liberta. Depois o etíope chegou e falou, o seu filho está morto. As boas novas que seu inimigo está morto, mas era o filho de Davi. Então, irmãos, a igreja foi chamada para anunciar o Evangelho, para sair das 4 paredes, para apregoar o ID. Nós não podemos continuar cantando deitado eternamente em berços esplêndidos. Nós temos que descruzar os braços para falar, para pregar o Evangelho. Não adianta nós continuarmos cantando estava à toa na vida. Não podemos continuar calados, não podemos continuar parados. Precisamos pregar o Evangelho. Isaías tinha 20 anos aproximadamente quando entrou no templo, Isaías capítulo 6, e ele, abismado porque o seu rei tinha morrido, e ele entrou no templo chorando, e de repente ele tem uma aproximação com Deus, tem um contato com Deus, teve um encontro com Deus, e Deus então revelou a ele o seu ego, o seu pecado, os seus lábios mentirosos, e o Senhor apareceu para ele e disse, o que eu faço? Ele diz, eis-me aqui. E o Senhor, quem enviarei? Isaías se prontificou a anunciar. Nós temos que aprender que nós fomos chamados para ser luz, chamados para anunciar as boas novas. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Jesus aqui no capítulo 15, ele fala sobre a produtividade. Ele fala que nós precisamos produzir frutos. Cada um de nós somos semente. Eu quero abrir um parênteses aqui. Todos nós somos semente. E se porventura, e se por acaso alguém entre nós que acha que está morto, espiritualmente falando, acha que não tem mais jeito, acha que tudo está no fim, acha que tudo acabou, lembre-se que você é semente. E semente na terra vai produzir de novo. Ela vai nascer de novo. Não é o fim, não acabou. Você vai ressurgir novamente porque você é semente. Jesus então no capítulo 15 de João fala sobre produtividade. Ele reúne a igreja e diz, eu sou a figueira verdadeira. Porque naquela época plantaram uma figueira falsa na frente do templo, e Jesus estava olhando para aquela figueira falsa, essa figueira falsa aqui, que plantaram em frente do templo. Ela é falsa, mas eu sou a videira verdadeira. Assim como há falsos profetas, falsos pastores, enfim. Irmãos, Jesus então reúne a igreja, ele começa a mostrar a igreja, é um sermão de despedida aqui em João capítulo 15, é um sermão de despedida, ele está preparando a igreja, passou a despedida da terra, ele está quase no final do seu ministério, está preparando a igreja
Então veja que a ordem é para quem? Para a igreja. Construção é ótimo, irmão. Precisamos construir templos bons. Aleluia. Mas precisamos reconstruir vidas. Precisamos sair e resgatar vidas. Jesus então começa a separar os 12, começa a separar a igreja e começa a anunciar, começa a falar que os discípulos, que os apóstolos, que a igreja precisa dar frutos. E não é diferente, irmãos. Precisamos produzir. Precisamos dar fruto. Precisamos ganhar a esposa, o esposo, o filho, o vizinho para Cristo. Fomos chamados para anunciar o Evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eita Deus. Meu Senhor da minha vida. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 12, que os anjos anelam. Não é anelam pregar o Evangelho, não, irmãos. Quando diz isso, está errado. A tradução ali é que eles anelam que esse Evangelho seja pregado. Os anjos não sentem inveja de nós. Que essa pregação seja o mais rápido possível para que os homens aceitem, conheçam o Evangelho. E nós estamos calados, irmãos. E as pedras estão clamando. Jesus então reúne a igreja para anunciar, para revelar, para mostrar, para instruir, para ensinar como deve ser um missionário. Irmãos, cada um de nós somos um missionário em potencial. Meu Deus. Precisamos ser esse agente de Deus, esse instrumento de Deus, esse atalaia de Deus para anunciar o Evangelho. Como o irmão Arlene foi no Amazonas falar para os ribeirinhos. Nós precisamos sair, precisamos falar, precisamos voltar ao evangelismo, precisamos evangelizar, anunciar. E Jesus então separa a igreja e começa a revelar como deve ser o missionário. E eu aqui analisando o texto, encontrei 6 marcas de um missionário. Você é um missionário, eu sou missionário. Nós precisamos ser um missionário em potencial para anunciar a Cristo, para revelar o amor de Deus aos pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nós precisamos anunciar isso para as pessoas. E Jesus então começa a dizer: a primeira marca do missionário é escolhido. Jesus escolhe, Jesus separa os 12. Veja que ele não fala para uma multidão, ele está falando para a igreja. A igreja de Jesus naquela época tinha 12, aqui tem mais de 12. E nem por isso Jesus chorava, se lamentava, tinha 12 membros. Jesus separa os 12 e começa: olha, vocês foram escolhidos, vocês foram separados, agora vocês têm que falar. Você foi escolhido, você foi separado. Deus tirou lá do lamaçal, lá do pecado, lá da lama, lá das trevas, lá do botequim, lá não sei da onde, para anunciar o Evangelho, para falar de Cristo. Fale de Cristo. Você foi separado, Deus apontou o dedo para vocês dizer: é você que eu quero. É você que eu quero no ministério, é você que eu quero na igreja, é você que eu quero na minha presença para anunciar o Evangelho. Então a primeira marca de um missionário é ser escolhido, ser separado. Ninguém faz missão se não fosse separado. Ninguém faz evangelismo se não for escolhido. Jesus escolheu os 12, separou os 12 para anunciar o Evangelho. Cada um de nós, membros de Cristo, do corpo de Cristo, fomos separados, escolhidos para anunciar, falar. Se você não sabe falar, viva a sua vida como cristão. Anuncie o Evangelho como testemunho da sua vida, como Cristo transformou a sua vida. Essa é a primeira marca de um missionário, é ser separado, é ser escolhido. Mas Jesus também falou que a segunda marca de um missionário é ser amigo. Você não pode ser inimigo dos seus vizinhos. Você não pode fazer amigo de pessoas conhecidas. Você não pode fazer inimizades. Nós somos inimigos do mundo, não de pessoas, irmãos. Nós não guerreamos contra pessoas, não guerreamos contra Satanás, contra as suas artimanhas, não contra pessoas, irmãos. Aleluia. Estamos agindo errado. Glória a Deus. Nós não podemos fazer inimizades. Temos que ser inimigo contra o pecado, contra as coisas que desagradam a Deus. Precisamos ser amigos de todos, ou tentar ser amigos de todos. Meu Deus. É claro que não vamos agradar a todos, nem Jesus agradou, mas precisamos estar estendendo as mãos. Precisamos, nas horas de difíceis, dificuldades, de adversidades, ser amigo.
aquele ombro amigo. Então a marca de um missionário, a marca da igreja, a marca do mensageiro, a marca do homem de Deus, a marca da mulher de Deus precisa ser escolhida, mas precisa ser amiga, amigo do marido, amigo do esposo, amigo da filha, do filho, do neto, do vizinho. Precisamos ser amigos. Essa é a marca do missionário. Primeiro escolhido, segundo amigo. Mas em terceiro, ele falou assim, vocês têm que ir. Ele fala a palavra vades. Ou seja, vocês têm que sair. Vocês têm que anunciar. Vocês têm que falar. Vocês têm que proclamar. Vocês são um arauto de Deus. Vocês têm que anunciar que a salvação está em Jesus. Então a terceira marca é ir, é falar. Não adianta nós cruzarmos os braços, não adianta ficarmos calados. Precisamos adorar a Deus, precisamos anunciar, precisamos sair, precisamos evangelizar, porque a ordem de Jesus é ide por todo mundo. Não é uma opção, é uma ordem, é um imperativo. Ele está dizendo ide, vocês têm que ir. Os irmãos sabem da Bíblia e conhecem, porque a igreja ficou lá na sinagoga, ficou lá no Pentecoste, e foi preciso haver uma perseguição para que a igreja saísse para pregar o Evangelho. Os dias são difíceis, os dias são maus, e nós precisamos ir, irmãos. Às vezes aquele que está perdido não está nem lá no Amazon, está bem do lado da sua casa. Basta você dar um passo. Basta você olhar para o lado e dizer, aquela ali que eu vou começar a orar. Aquela pessoa que eu vou começar a evangelizar. Aquela pessoa que eu vou começar a anunciar o Evangelho. Aquela pessoa que eu vou começar a convidar para a igreja. Começa a fazer isso. Começa a convidar os seus vizinhos, os seus amigos para ir para a igreja, pelo menos. Para ouvir a palavra, ouvir o Evangelho. Então o missionário ele tem que ser escolhido, ele tem que ser amigo, ele tem que ir. Mas há uma quarta marca que é ter amor. O missionário ele tem que amar a obra, ele tem que gostar da obra, ele tem que amar a Deus, ele tem que amar os inimigos, ele tem que amar aquele que te persegue, ele tem que amar aquele que te odeia, aquele que te quer o mal. O missionário ele tem que ter amor no coração, e o amor de Deus, o amor ágape, o amor puro, o amor sincero, o amor verdadeiro. Não é amor filos, amor de amigo, é o amor ágape, o amor de Deus. Então a marca do missionário é ter amor no coração, amor, compaixão pelas pessoas, amar aquela pessoa, mesmo ela sendo indiferente, mesmo ela sendo de outra crença, de outra religião, mesmo ela não gostando do seu jeito, mesmo ela não gostando de você, você tem que amar aquela pessoa. Essa é a marca do Evangelho, essa é a marca do missionário. Oh, glória! Louvado seja Deus. Então o missionário tem que ser escolhido, ele tem que ter amigo, ele tem que ser amigo, ele tem que ir, ele tem que ter amor. Louvado seja Deus. Mas em quinto lugar, a marca do missionário é o fruto. O missionário tem que produzir fruto. O missionário tem que trabalhar para produzir fruto, ele tem que produzir fruto. É uma ordem, irmão, porque a videira aqui ela é limpa. Ela é podada, ela é cortada para produzir fruto. Às vezes Deus tira alguma coisa de nós, nos lapida, nos molda para a gente produzir mais. Aí você está chorando, aí está reclamando, poxa, mas eu perdi, mas foi isso, foi aquilo. É Deus tentando te lapidar para você chegar mais perto dele. Aleluia! Para você produzir mais, para você produzir fruto. Glória! Louvado seja Deus. Então a quinta marca do missionário é produzir fruto. Precisamos produzir fruto, precisamos ganhar pessoas para Jesus. Nós precisamos botar uma meta em nosso coração. Eu vou ganhar uma pessoa para Jesus no ano. Não é difícil, irmãos. Eu vou mirar naquela pessoa e vou ganhar para Jesus. Eu vou começar a orar por ela, vou começar a jejuar por ela, e eu vou ganhar aquela pessoa para Jesus. É aquela ali que eu quero. Comece a fazer isso, irmãos. Comece a colocar esse alvo no seu coração. Procura aquela pessoa. Não pode ser a pessoa amiga, você é a pessoa inimiga, que não gosta de você. Não, é aquela ali. Vou começar a orar por ela. Vou começar a pedir a Deus, vou começar a jejuar pela vida dela. Vou ganhar ela para Jesus. Ela não gosta de mim, ela me odeia, mas eu quero ela para Jesus. Se a igreja fizer isso, irmãos, isso aqui vai estar abarrotado, vai estar cheio de crentes.
cheio de pessoas regeneradas, cheio de pessoas salvas, porque a marca vai aparecer em você, a marca do fruto. Você vai produzir. Pastor não produz ovelha, irmãos. Quem produz ovelha é a ovelha. Nós precisamos sair, nós precisamos produzir, precisamos ganhar. Então o missionário, ele é escolhido, ele tem que ser amigo, ele tem que ir, ele tem amor, ele tem que produzir fruto. Mas em sexto e último lugar, o missionário, para ser missionário, ele tem que ter o Consolador no seu coração. Ele tem que ter o Espírito Santo no seu coração. Meu Deus! Ele tem que ter o Espírito do Senhor na sua vida. Ele tem que ter o próprio Deus na sua vida. O Espírito Santo é que vai te revelar. O Espírito Santo é que vai conduzir. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai direcionar a sua vida. É Ele que vai dar a palavra para você. É Ele que vai dizer para você o que deve fazer, o que deve falar, onde deve ir. Eu não sei quantos lembram, mas em 1974, lá em São Paulo, um edifício chamado Joelma, 24 andares, pegou fogo. Eu sou dessa época, tenho 51 anos, e morreram quase 200 pessoas aproximadamente, ou mais. E aquele homem que cuidava do elevador, ele não saiu do seu posto. Ele subia até o 24º andar e descia, sem abandonar o posto. Ele salvou quase 90 pessoas. E no dia seguinte, quando o fogo foi apagado e subiram, ele estava dentro do elevador, carbonizado, sentado no posto, porque ele queria salvar vidas. Ele não estava preocupado com a vida dele. Ele estava preocupado em salvar o mais vidas possíveis. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está na sua vida, que o Espírito Santo de Deus está no seu coração. Ele está te revelando nesse momento, Ele está te mostrando nessa noite aquelas pessoas que você precisa ganhar para Jesus. Ele está te mostrando, de repente, e você está indagando com Ele: poxa, mas eu vou ter que orar por aquela pessoa, vou ter que ganhar aquela pessoa. Sim, você vai ter que ganhar aquela pessoa para Jesus. Você vai ter que ganhar aquela pessoa que fez macumba para você. Você vai ter que ganhar aquela pessoa que odeia você, que fala mal de você. Começa, bota isso em joelho, bota isso em terra, bota isso em oração. Começa a orar por aquela pessoa, começa a pedir a Deus por aquela pessoa, porque precisamos ganhar pessoas para Jesus. Então a sexta marca do missionário é ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Sem Ele não somos nada, sem Ele não vamos a lugar nenhum. Precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos mostrar. O missionário tem que ter marcas. E o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6,17: ninguém me amoleste mais, porque eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Quando o apóstolo Paulo estava falando isso, estava encarcerado, ele estava preso. Sabe o que ele via? Ele viu os soldados com escudos, com as iniciais KC. Assim, os escudos, as armaduras tinham iniciais KC. Significava Curios César, ou seja, César é o Senhor. Ele olhava para aqueles escudos: ó, César é o Senhor da vida de vocês, mas o meu Senhor é Jesus. Eu posso estar preso aqui, mas eu tenho as marcas de Cristo. As marcas estão no braço, estão nas costas, mas ainda assim vou falar de Jesus. Irmãos, eu não sei a sua vida, eu não sei o que tem passado. Eu sei que vivemos um dia difícil, dias de preocupações, lamentações, choros, mas você foi escolhido, foi separado por Deus. Não deixe de falar do Evangelho, não deixe de apregoar boas novas, não deixe de falar de Jesus. Fale chorando, fale rindo, fale no trabalho, fale no colégio, mas fale de Jesus. Não seja como Aimás, que na hora de falar a verdade para Davi, ele ocultou a verdade, falou mentira. Não, nada aconteceu, vi só um alvoroço e tal, e eu tive que falar a verdade. Fale a verdade, mas fale do Evangelho, fale da palavra de Deus. Meu Deus! E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele começa a te revelar, ele começa a te instruir, ele começa a te mostrar que você precisa sair daqui hoje com um propósito, com um alvo. Eu quero desafiar a igreja, pastor, desafiar vocês, irmãos, de começar a orar por uma pessoa. Mas procura aquela pessoa que não gosta de você, que não vai com você, que fale mal de você. Começa a fazer isso a partir de hoje. Estamos no começo do ano ainda.
Eu vou orar por aquela pessoa que me odeia, por aquela pessoa que me persegue, aquele vizinho que quando estou em casa ele bota um som alto lá para me perturbar. Eu vou começar a orar por ele. Eu vou ganhar ele, eu vou trazer ele para a igreja, eu vou dar testemunho. Meu Deus! Eu quero te desafiar a fazer isso. O Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar o que deve fazer. Aleluia! O missionário precisa ter marcas. Você foi marcado, escolhido. Sei que você é amigo. Sei que você tem ido. Mas é preciso fazer mais. É preciso fazer mais. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixa Ele levar você a essa pessoa que precisa de Jesus. O missionário precisa ter as marcas de Cristo. Meu Deus! Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja?